mas eu quero ler essa frase porque ela é verdadeira. E eu quero que você tenha isso em mente enquanto a gente estuda esse tema que é fascinante, que é maravilhoso e que vai mexer com os nossos corações, nossas emoções e vai nos preparar para esse tempo glorioso que teremos quando o Senhor vier nos buscar e estarmos para sempre com Ele. Ele disse o seguinte: a certeza da volta de Cristo deve tornar nossa vida mais santa, nosso trabalho mais diligente e nosso testemunho mais fervoroso. Esse é o propósito da escatologia, é tornar você e eu pessoas mais santas, pessoas que realmente entendem os propósitos de Deus e que vivem por eles. Porque, irmãos, vocês sabem, existem 3 tipos de motivações. Existe aquela motivação externa que faz a gente acordar de manhã e trabalhar, sabe a motivação externa? Essa daqui. Existe a motivação interna, que faz a gente se envolver com coisas que a gente não vai ganhar nada, mas a gente se torna voluntário, a gente vai participar de ONG, vai cuidar de bichinho, vai cuidar de pet, vai salvar gato, cachorro, que é importante, e tantas outras coisas. Motivação interna, do coração, tá certo? Mas a terceira motivação é a motivação eterna. A externa acaba antes do mês, impressionante. A interna, às vezes, você cansa, você se frustra, você se decepciona e você larga. Mas a eterna dura para sempre. E é disso que nós vamos falar, principalmente amanhã à noite, tá bom? Então, eu vou pedir a ajuda dos meus irmãos lá. Pode colocar o primeiro slide, eu vou dando o código e vocês vão passando, tá bem? Bom, esse é um plano escatológico. Como eu já estive aqui há 1 ano e pouco, então eu vou relembrar os temas que eu abordei, fazer uma recapitulação, uma introdução daquilo que já vimos, mas sempre tem novas pessoas chegando e outros irmãos, né? Então eu quero repassar isso com vocês, tá bem? Então, olhando para cá, para o nosso gráfico, esse é um gráfico, acho que o mais claro que eu já li, já vi, e é de um professor querido meu, então eu sempre uso, porque ele é, para mim, o melhor, que a gente vai encontrar, inclusive, na internet, tá bem? Então, o AT é Antigo Testamento, aí você tem a vinda de Jesus, a sua morte, sepultamento, ressurreição ao céu, a vinda do Espírito Santo e o início da igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra, e é o período que estamos vivendo, né, no atual momento. E então, quais são os próximos eventos? O arrebatamento da igreja. Você pode ver aqui, ali em verdinho, o arrebatamento da igreja. E o que vai acontecer no céu depois do arrebatamento da igreja? O bema, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E na terra, durante 7 anos, a tribulação. Já falamos aqui mais exaustivamente sobre o arrebatamento, sobre a tribulação e depois de 7 anos a segunda vinda de Cristo. Então, eu vou dar uma pincelada nesses 3 temas hoje, tá certo? E amanhã vamos falar sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, tá certo? Já no domingo vamos falar sobre o milênio. Esse é o meu preferido. Sabe por quê? Porque a gente vai brincar com os bichinhos. Sabe, o leão, o tigre, a onça, essas coisinhas assim. Lá em casa nós temos 2 oncinhas de miniatura, são os gatinhos. Mas esses gatinhos são bonzinhos. Eu tinha uma gatinha que faleceu esse ano, e aí já substituíram ela já lá em casa, que eu acho que ela ia se converter no milênio, porque era 5 segundos de carinho, depois ela mordia você, te arranhava, te atacava. Então, eu acho que ela tinha um problema muito sério, aquela gata. Mas já faleceu, todo mundo chorou, e aí agora estamos sendo consolados pela outra gatinha. Para você ter uma ideia, sabe o grupo de família? Sabe, a fotinha é dela, da gata falecida. Você vê como o pessoal gosta de gato lá em casa, né? Então, são os felinos, né? Mas nós vamos poder brincar com os leões, com os tigres, Já parou para pensar um negócio desse? Mas é só no milênio, tá? Não vai fazer isso agora não, tá bem? Tá bom? E depois vamos falar realmente aí depois do milênio, a última rebelião, ok? Dito isso, pode passar o próximo slide, eu convido você a ficar em pé e abra sua Bíblia comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 13 a 18. E é muito interessante essa epígrafe aqui, esse parágrafo, essa porção, porque ela tem uma moldura aqui. O primeiro versículo é uma moldura, a primeira parte é uma moldura, e a última parte é uma moldura que vai enquadrar a ideia, a imagem central, a pintura central de que nós vamos ver rapidamente essa noite, tá certo? Se você já chegou lá, diga amém. Amém. Se você não chegou, diga espera, pastor. Vamos te esperar, vamos te esperar.
Depois eu vou fazer um teste de hebraico aqui, que eu ensinei uma saudação em hebraico faz mais de um ano aqui. Tá bom? Vamos fazer o teste dos meus alunos aqui. E aqueles que estão chegando agora, eu vou ensinar para eles, tá certo? Ok? Todo mundo comigo? Diz assim a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Podem assentar, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. A primeira parte, que é a moldura, é não ser ignorante. É claro que vocês somos ignorantes acerca de muitas coisas, mas esta é uma das quais Deus não quer que sejamos. E ele termina dizendo assim, que é para a consolação da gente. Olha que legal, finalzinho aqui. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos sair daqui hoje mais inteligente. Posso ouvir um amém? Amém. E vamos sair consolados. Isso é muito importante diante de um tempo tão difícil como esse que nós vivemos no mundo. Já no próximo slide, deixa eu definir para vocês, o que é arrebatamento. Arrebatamento é tirar de um lado e levar para o outro, mas não assim. Com licença, por favor, você pode me acompanhar? Não é assim. Arrebatamento é... Pode voltar. É você pegar e levar de um lado, de um lugar, e levar para o outro, sem aviso prévio, com força e rapidez. Essa é a definição de arrebatamento na Bíblia. Por isso que alguns dizem que o arrebatamento vai ser o maior rapto da história. Pensou? Uma multidão de gente sendo levada desse planeta? Irmãos, as teorias vão estampar as manchetes, Aqueles que estavam impedindo o progresso no mundo foram levados pelos ETs. Nós. Então, a criatividade vai ser, com certeza, muito grande na época, tá bom? Bem, mas eu quero agora falar dos exemplos de arrebatamento. Pode passar o próximo tópico, o próximo slide? Está aí, lembra? Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Deus gostou de caminhar com Enoque, Temos Elias, passa a carruagem de fogo, separa Elias de Eliseu, e ele sobe num redemoinho, para a presença de Deus. Também nós temos Ló, e os dois primeiros foram arrebatados vivos, olha que interessante. O de Ló também é bem interessante, porque ele é tirado de Sodoma e Gomorra, antes que Deus derramasse o quê? Fogo do céu. Alguém sabe onde é Sodoma e Gomorra? Alguém tem ideia lá em Israel? Alguém quer assoprar aí? Não. Alguém tem ideia? Mar Morto, a região do Mar Morto. Olha que interessante. Bom, mas tem um problema arqueológico. Não encontraram evidência arqueológica nenhuma lá. Por que será? Porque desceu fogo e enxofre. Então, realmente, não vai achar nenhuma evidência arqueológica lá. É um lugar que, inabitável, tá certo? Na região do Mar Morto nada nasce, tá bem? Também temos Filipe, que foi tirado lá de Samaria e levado para a Judéia para ficar ao lado ali do ministro da fazenda lá da Etiópia, que estava lendo o profeta Isaías. Essas são formas de arrebatamento. E também um arrebatamento muito singular, o arrebatamento de João, que como ele não foi para o céu para ficar lá, ele tinha que voltar, então ele foi em espírito. Pegaram a coisa? Mas todos esses são exemplos, no micro, daquilo que vai acontecer, no macro, com a igreja. Ou seja, Deus já deu exemplo suficiente daquilo que Ele vai fazer para que você e eu não tenhamos dúvida de que isto é possível Deus realizar.
Tá bem? Já no próximo tópico, isso aqui é muito importante. Esse aqui é o mais importante do que eu vou falar nessa noite para vocês. Por quê? A expressão às vezes se confunde, é a mesma expressão, mas para falar de coisas distintas. A vinda do Senhor. Existem vários propósitos na vinda do Senhor, inclusive para julgar a terra. E nós vamos ver isso rapidamente também hoje. Mas aqui no caso é para nos encontrarmos com Ele. É a vinda de um encontro que vai se dar já já, eu falo em que lugar, tá bom? Mas aqui essa expressão é usada para o arrebatamento. Existe a vinda do Senhor também como aquele que é o retorno glorioso de Jesus. Quando Ele vem não para buscar a igreja, mas quando Ele vem para reinar no mundo. Reinar lá de Israel, reinar lá de Jerusalém, no Monte Sião. Interessante isso. Você sabe que Jerusalém está edificada sobre 7 montes. Os 3 mais falados que a gente conhece é o Monte Moriá, onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, onde Deus mostrou para Davi que deveria ser construído o templo ali, que foi construído por Salomão. Temos o Monte das Oliveiras, que é o monte profético. Jesus gostava muito do Monte das Oliveiras, né? Porque é um pouquinho mais alto do que o monte do templo, dava para ver o templo lá, e tem o Monte Sião. Monte Sião é um monte de governo, é onde Davi estabeleceu o trono dele. Por isso que Jesus não vai reinar do Monte Moriá, Jesus não vai reinar do Monte das Oliveiras, ele vai reinar do Monte Sião, porque ele é da casa de Davi, ele é da família de Davi, e ele então está na aliança davídica, um rei eterno, né, da descendência da casa, da dinastia de Davi, tá bom? Isso é muito importante vocês saberem, mas vamos ver então a diferença desses 2 eventos aqui no texto bíblico. Primeiro, quando a gente lê aqui em 1 Tessalonicenses, a gente vê que, né, que fala nós que fazemos parte da igreja, que seremos arrebatados. Mas a segunda vinda, vá lá comigo para Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler aqui o versículo 7, olha só. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz para a gente, né, a diferença. Olha, irmãos, quando a gente começa a pesquisar e fazer trabalhos, a gente vai descobrir que definir termos é importante. Porém, mais importante do que definir um termo é saber o seu uso, como ele é usado. Tá bem? Então vamos lá. Então deixa eu ler para vocês, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Diz assim no texto bíblico: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Perceberam? Enquanto que o arrebatamento é só para a igreja, só os crentes ouvirão, só os crentes da igreja ressuscitarão. Aliás, o termo que é usado é ótimo, né? Aqueles que dormem no Senhor. Olha que bonito que é isso. É um eufemismo, né? As pessoas, na verdade, morreram, mas os crentes recebem esse título, né? Aqueles que dormem. E os ímpios e os perdidos, esses morrem. Vão ser resultados somente no final para a condenação eterna. Porém, na segunda vinda, todo olho verá, até aqueles que os traspassaram, e todas as tribos, todos os povos. Tá bom? Essa é a grande diferença. E aí, é claro, se você começa a ler a Bíblia, você tem que perguntar, né, se Deus está falando para quem? Para Israel ou para a igreja? Se é para a igreja, é arrebatamento. Se é para Israel, é a segunda vinda. Isso é fácil. 50% dos problemas de interpretação bíblica se resolvem quando a gente consegue discriminar quem é o destinatário daquela mensagem. Tá bom? Já no próximo slide, falando sobre arrebatamento, né? Quando será o arrebatamento? Lá em 1 Coríntios 15 fala que é num abrir e fechar de olhos. É no momento, ou seja, não tem data prévia. Por isso que você deve estar sempre preparado. É o que eu digo quando eu falo para os jovens que querem casar, né? Pouco tempo vos resta. Na verdade, não sabemos, mas quando a gente olha para a segunda vinda que tem sinal, enquanto o arrebatamento não tem sinal, a gente vê que a segunda vinda está se aproximando. Isso quer dizer que o arrebatamento também, não sabemos a hora, não sabemos a data, mas sabemos que, né, vai acontecer. Já no próximo slide, olha só que interessante. Como será o arrebatamento?
Acabamos de ver aqui nesse texto que vai acontecer algumas coisas que vai deixar bem claro para aquele momento que a gente estiver passando, que a gente está subindo para estar na presença do Senhor, né? Como lemos aqui no texto bíblico. E vamos ver algo assim muito interessante. Por exemplo, quando diz aqui, o versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas olha o versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As trombetas aqui, ela é muito significativa. Por quê? Ela significa basicamente as mesmas coisas, mas para grupos distintos. As trombetas eram tocadas para marcar ajuntamento solene, para levantar acampamento, para ir para a guerra, para se defender. Então, ela tem sempre o mesmo significado, mas para contextos distintos, que é ajuntamento, é ajuntar as pessoas. Então, a trombeta vai ser tocada para juntar quem? Os crentes, os salvos, em qualquer lugar do mundo, vivos, tá bom? Mas os mortos ressuscitarão primeiro, para se encontrar com o Senhor com o corpo glorificado, tá certo? Próximo tópico. Deixa eu dizer aqui para vocês uma outra questão. Quem serão os participantes do arrebatamento? Abra lá comigo 1 Coríntios 10, 32, porque isso aqui é outro texto muito importante, e aqui sim a gente vai falar algo assim bem curioso, para ajudar também na nossa interpretação bíblica. Essa é uma regra hermenêutica, que eu vou falar para vocês, tá bom? Quando Deus olha de cima para baixo, quem Ele vê? Qual é a divisão que Ele faz da raça humana? Veja bem, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz divisão da raça humana. Nós fazemos isso. Por exemplo, geograficamente, como é que nós dividimos o mundo? Em continentes, certo? Os continentes americanos, América do Norte, Central, Sul, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, certo? Uma divisão geográfica. Nós também fazemos uma divisão econômica. Nós temos países de primeiro mundo e países não é mais de terceiro mundo, agora é emergente. Olha como é maravilhosa a política, irmão. Você muda o nome, resolve o problema. Não é mais terceiro mundo, é emergente. Olha só, não é mais favela, é comunidade. Olha, acabou com a favela, não tem mais que fazer nada lá então. Virou comunidade, não é? Mas politicamente nós também fazemos divisão da raça humana. Nós dividimos o mundo em capitalismo e socialismo, certo? E Deus? Está aqui, leia comigo, 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, os gentios, no caso, nem à igreja de Deus. Entenderam? Quando Deus olha de cima para baixo, quem Ele vê? Os judeus, os descendentes de Abraão, Isaac e Israel. E os gentios? Todos aqueles que não são judeus. E a igreja? Aqueles dentre os judeus e os gentios que creem em quem? Em Jesus. Olha nós aqui. Nós somos a igreja aqui que está sendo falado. Então, ora Deus está falando para Israel, ora Deus está falando para a igreja, ora Deus está falando para as nações. Então, quem que vai participar do arrebatamento? Os judeus? Não. As nações? Também não. E sim, a igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Isso aqui é muito importante, porque ora Deus vai estar falando que Jesus é o Senhor, na sua palavra, que Jesus é o Senhor da igreja, Rei de Israel e Juiz das nações. Perceberam? É o que a gente encontra na Bíblia, tá bem? Já no próximo tópico, onde será o arrebatamento? Pode passar? Entre as nuvens, nos ares, é o versículo 17, né? Volta lá comigo, 1 Tessalonicenses 4, 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Por quê? Porque, ora, se nós somos a igreja, e a igreja é a noiva, e Jesus é o noivo, falta acontecer o quê? O casamento. E aí então, a mente do apóstolo Paulo é uma mente de um judeu, e a revelação dele foi dada por uma cultura judaica. E lá no Oriente Médio, como é que era o casamento? Se preparava a noiva e a sua família na casa da noiva, se preparava o noivo e a sua família na casa do noivo, e eles saíam no mesmo horário, e se encontravam onde?
no meio do caminho. Onde Jesus mora? No céu. Onde nós moramos? Na terra. Onde é o meio do caminho? Nos ares, nas nuvens. É isso que está em mente. E nós trouxemos isso para a nossa cultura ocidental. Sabe quando tem casamento e coloca o tapete vermelho aqui? Que fica o pai, que fica o noivo aqui esperando, e o pai traz a noiva. Na Bíblia, quem traz a noiva não é o pai, são os amigos do noivo. Por que são os amigos do noivo? Ora, para aqueles que assistiram Sessão da Tarde, aquele filme com a Julia Roberts, Noivas em Fugas. Se você não sabe o que eu estou falando, pergunta para quem riu. Ela não comparecia no altar, lembra disso? Ela fugia. Os amigos do noivo é a garantia de que a noiva vai chegar onde? No casamento. Quem que é o selo da promessa que garante que nós vamos chegar lá no céu? Quem que é? O Espírito Santo. Sabe o selo de carta? Impressionante, um papelzinho que não vale nada, mas tem um carimbo do governo, do correio, que existe desde que o mundo é mundo, garante que aquilo vai chegar no seu destinatário. Não é impressionante isso? O Espírito Santo, que a gente não vê, mas que está em nós, é o selo e a garantia que vamos chegar lá, tá bom? Então é isso. E qual é o propósito? Pode passar o próximo slide. É por isso que o noivo vai mais para frente, né? Um detalhe aqui, vocês sabem por que tem a florista? Vou explicar. Porque eles casavam durante o dia. Vai ter um casamento amanhã concorrendo com a gente aqui. Mas tudo bem, muitos acontecimentos, isso é uma bênção, não é? Mas o pessoal saía durante o dia, ia pulando, festejando e celebrando. Imagina o sol. Não há perfume francês que aguente. Então eles levavam o quê? As flores que eles iam jogando no caminho, pisavam, e quando chegavam na casa onde aconteceu o casamento, todo mundo com o mesmo perfume. Era essa a ideia, por isso que tem a florista nos nossos dias. E outros detalhes que não dá tempo para mencionar aqui. Mas qual é o propósito? O versículo 17 diz para a gente: e assim, finalzinho, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o arrebatamento, tá bom? Já no próximo slide, nós temos sobre a tribulação. Quando formos levados, coisas vão acontecer aqui na terra. E é o derramar do juízo de Deus. Deus é justo e Ele promete derramar o seu juízo contra toda a iniquidade do homem. E olha que interessante, o juízo de Deus começa primeiro com quem? Com o seu povo, Israel. Vá comigo lá para Jeremias, capítulo 30. Eu quero ler aqui com você, profeta Jeremias, capítulo 30, e vamos ler aqui os versículos 7 e 8. Profeta Jeremias, capítulo 30, versículos 7 e 8. Bom, lá no céu nós vamos falar amanhã, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, né? A festa, o casamento, a celebração, tá bem? Mas na terra, o juízo de Deus sobre Israel. Olha só o que diz o texto: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Ou seja, o Senhor vai julgar Israel para resgatá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante: o juízo de Deus não é contra o homem, o juízo de Deus é a favor do homem, para que o homem se arrependa. Essa é a ideia. Deus vai julgar as nações pela sua impiedade, pela idolatria, pela maldade realmente. Deus vai julgar o falso sistema religioso, vai dizer lá em Apocalipse: caiu a Babilônia. E deixa eu dizer um adendo aqui, muito rápido, mas importante. Nós passamos em Roma, estivemos no Vaticano, é um dos menores países do mundo, são 800 pessoas que moram lá e 400 é o clero, e os outros 400 é para cuidar do clero. O que separa o Vaticano da Itália é uma faixa pintada, branco assim, em volta. É um poder político, é um poder religioso, e é um poder econômico. Quando você vai nos museus vaticanos, é no plural mesmo, são 15 museus. Nós fizemos 1,5 museu
em 2 horas, en passant, como diz o francês, né? Andando e olhando e ia falando. Vira para a direita, vira para a esquerda e vai andando, não para não, porque senão, né, a fila tem que andar, como dizem lá em São Paulo. Bom, eu vi ali realmente esse poder, essa coisa de potestade, essa coisa de domínio, a riqueza das nações, a cultura, o conhecimento das nações, e como, né, que esse poder religioso negocia com o mundo, comercializa com o mundo. Eu fiquei muito assustado numa palestra com o ex-chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, que ele esteve lá em Roma, falou com o Papa, né, no último governo, e ele disse o seguinte: nós falamos sobre tudo, política, economia, guerra, lá no Vaticano, só não falamos sobre Deus, Bíblia, igreja e cristãos perseguidos. O resto, eles conversaram. E eu vi isso lá, essa coisa de dominação. E, irmãos, deixa eu ser sincero para vocês, nos 3 dias que eu fiquei lá, eu não ouvi falando Jesus Cristo, eu vi nem igreja e nem cristianismo, eu vi falando de Papa, Pedro e catolicismo. Eram essas palavras que eles diziam. Não, é um negócio assim que você fica assustado de presenciar isso. Eles estão realmente, como está lá em Apocalipse, sabe, comercializando a fé, em troca de poder, de dominação no mundo todo. Você vê as coisas que tem lá, é impressionante. Eu acho que se o Vaticano quisesse, resolveria a pobreza do mundo assim muito facilmente com as coisas que eu vi lá, de 1,5 museu dos 15 que eles têm. Tá bom? Fecha parênteses aqui, é o juízo sobre todo o sistema religioso falso, mentiroso. Tá bom? Já no próximo slide, deixa eu responder aqui uma pergunta. Quando será a tribulação? Logo após o arrebatamento. É por isso que a gente está muito impressionado com tudo que está acontecendo em Israel. Israel é o relógio profético mesmo. Veja bem, vai ser reconstruído um templo lá, é uma questão de tempo. Como eu disse para os irmãos, eu tenho ido para Israel desde 2005. Em 2005, para um judeu subir no monte do templo, ele tinha que subir com um passaporte estrangeiro. Não como o Teodato Zeuth é o RG dele, não. Mas a coisa veio flexibilizando, e agora os judeus podem subir a qualquer momento lá. Mas não podem orar, não podem rezar, não podem levar a Bíblia, irmãos. Quem for comigo para Israel e subimos no monte do templo, vai ter um senhor lá, muçulmano, não muito simpático, e dizendo assim, ó, no Bible, but here. Não pode estar com Bíblia e você tem que pôr numa caixa que tem lá. Não pode se direcionar para o portão dourado. E quando eles vão fazer as rezas, todo mundo tem que descer de lá. Mas antes era proibido para os judeus irem lá. Agora os judeus vão livremente, sobe e desce livremente. Então as coisas estão acontecendo, isso vai acontecer também. Quem acha que isso é impossível, são as mesmas pessoas que achavam que Israel voltar a ser nação era impossível. E eles já são nação há 76 anos. Como também as pessoas achavam que era impossível Jerusalém estar na mão dos judeus. Mas em 67, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém foi conquistada. Então não há impossível, principalmente quando está na Bíblia. Eu tenho uma frase que é o seguinte: a profecia se impõe ao intérprete. Ou seja, ela vai se impor. Sabe, pessoas que falavam assim, esse negócio de Gog e Magog, isso aí já aconteceu? Aí, de repente, nós, pleno século XXI, o que acontece? A Rússia invade quem? A Ucrânia. E ameaça, qual o país que eles ameaçaram? Israel, vocês sabiam disso? Todo mundo votou contra a Rússia ter invadido a Ucrânia, menos a Venezuela, Cuba, o Irã, a Síria. Só gente boa ficou com os russos, certo? Mas quem que o Kremlin ameaçou? Israel, milhares de quilômetros de distância. Mas se você vai lá para Ezequiel 37, 38, né, aliás, 38 e 39, você sabe que se você fizer uma linha reta, vai dar lá em Moscou, da ameaça que vem do norte. E todos os inimigos de Israel vieram de onde? Do norte. Quem for para Jerusalém, nós vamos para o Monte Scopus. Monte Scopus é na parte norte de Jerusalém, onde todo mundo que vem conquistar Jerusalém para no monte para olhar.
e achar ali como nós vamos atacar. É sempre do norte. Tá certo? Mas essas coisas estão acontecendo nos nossos dias, meus queridos irmãos. Então o templo vai ser reconstruído. Não é uma questão de tempo, é uma questão de acordo. Sabe os pactos de Abraão? Imagina só, era para nesse ano ter um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Quem já pensou num negócio desse? É proibido os judeus entrarem na Arábia Saudita. Na guerra do Golfo, os soldados judeus tiveram que receber uma segunda classificação para poder entrar lá e combater o Iraque. Então, eles estavam para fazer um acordo. Veio o atentado terrorista do Hamas e congelaram isso. Isso está acontecendo agora. Esses sinais apontam para o período da tribulação. Próximo slide. Qual será a duração? 7 anos. Você sabe, o número 7 é um número completo. É um número realmente que tem essa ideia de um ciclo fechado. Uma semana, a lua é baseada na lua, o calendário judaico, se fecha com a questão de 7 dias, 7 anos e assim por diante. Já no próximo slide, como é que vai ser a tribulação, como o juízo? Através dos 7 selos, se abre cada selo e você tem um juízo de Deus sobre a humanidade. Próximo, através das 7 trombetas, e o próximo, através das 7 taças. Ou seja, só vai sobrar 1/3 da população humana na Terra. Calcula aí, somos 8 bilhões, vai sobrar só 1/3. As pessoas vão morrer de guerra e de o juízo de Deus na natureza. Tá bom? Então, finalizando isso, vamos para o próximo tópico que a gente tem que ter em mente. Eu já falei com detalhes isso daqui, então, por isso está sendo mais resumido, mas é importante para vocês pegarem o fio da meada para amanhã e depois para domingo, tá certo? Vamos lá então, abra comigo agora em Mateus 24, vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler aqui os versículos 29 a 31, e aqui nós estamos falando agora da segunda vinda de Cristo, o seu retorno glorioso, e Mateus justamente fala sobre isso. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, fala da volta de Cristo para pisar lá no Monte das Oliveiras. Lembra qual é o monte profético? Monte das Oliveiras. Porque depois ele vai reinar do Monte Sião. E eu vou explicar para vocês por que Monte das Oliveiras. Mas vamos ler aqui Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, que diz: E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de quê? Trombeta. Olha a trombeta juntando o povo novamente. Ajuntou o povo certo para arrebatamento, agora junta o povo certo para o governo de Cristo. E os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, o que Mateus 24 fala que são sinais para a gente ficar atento para a segunda vinda de Cristo, que estão acontecendo inclusive nos nossos dias, mas sempre aconteceram isso, sempre aconteceu. Nós olhamos para a Bíblia, para a história, e a gente vê essas coisas acontecendo, porém, não como nesses últimos dias, que é o diferencial. Quantas mães aqui, temos até uma grávida, né? Vocês sabem quando você deu à luz pela primeira vez, a contração que era de 2 em 2 horas, depois vem diminuindo para 1 hora, depois para meia hora, você sabe o que eu estou falando? Então, angústia, dor e sofrimento sempre houve, mas quando a coisa vai apertando, nasce a criança. É essa a ideia aqui do texto, tá bom? Mas eu quero ler com vocês, por exemplo, no próximo slide, olha só os versículos 1 e 2, que fala de Jesus lá no Monte das Oliveiras, olhando para o templo. E olha só o que o texto diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, olha só, que não seja
derrubada. Olha o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Presta atenção comigo, o judeu já tinha a ideia, por revelação bíblica, que a história da humanidade tem começo, meio e fim. E aqui nós estamos trabalhando o tempo cronológico, ou seja, o tempo nosso. Porque existe um tempo para Deus que é chamado de Kairos. É o tempo fora do tempo, é que diz respeito à pessoa de Deus. Deus é incriado, portanto ele não tem começo, né? Nem meio, nem fim, ele é. Quando eu estou dando palestra para os adolescentes e para os juniores, é muito legal, porque eles sempre perguntam assim, principalmente os juniores: mas quem criou Deus? Aí eu leio o Salmo 90, versículo 2, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora explica o conceito de eternidade, aí que é um desafio, né? Mas a ideia é essa: o Senhor começou e Ele vai terminar. Aliás, quando a gente lê lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu pergunto para vocês, qual foi a primeira coisa que Deus criou nesse versículo? Não é os céus e a terra, é o princípio. O princípio é uma medida de quê? De tempo. Não existiria essas coisas se não houvesse criado primeiro o tempo. Irmãos, a eternidade é quando a gente não tiver mais a limitação do tempo, do espaço e da matéria. Por isso nós vamos receber um corpo glorificado, não mais sujeito a essa matéria, porque essa matéria está limitada a essa criação e à criação do tempo. Então, olha que profundidade que é o que nós estamos vendo aqui. Então vai ter fim, a matéria tem fim, né? Embora ela vai se transformando, ela vai chegar a um fim, porque Deus vai consumir e vai fazer novo, certo? Mas olha que interessante, quais sinais eles falam dessas coisas, da destruição do templo e da tua vinda? Bom, o templo, no próximo slide, vocês sabem, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. As pedras do templo estão lá na muralha. Às vezes a gente está andando sobre uma pedra que era do templo. Quando o Suleiman Magnífico, no período medieval, turco-otomano, reconstruiu a muralha de Jerusalém, dá para andar sobre a muralha de Jerusalém, que é um negócio emocionante, e você entende toda a dinâmica, né, da cidade. Essas pedras estavam jogadas lá, porque quando pegou fogo no cedro que era revestido de ouro, vocês sabem o que o ouro faz, ele gruda nas pedras. E o que os romanos tinham que fazer para pegar os despojos de guerra? A parte de Roma, a parte do general e a parte dos soldados rasparam o ouro, e isso eles foram movimentando as pedras. E essas pedras estão caídas lá num lugar chamado, parte dela chamado Ofer, que é o sítio arqueológico, está lá, é só ir. E esse arco de Tito está lá em Roma, em que ele levou a menorá, o castiçal de ouro, para Roma. Então são evidências arqueológicas, isso aconteceu. Já no próximo tópico, deixa eu mostrar para vocês os outros acontecimentos, né? Olha só o que Jesus vai dizer aqui nos versículos 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, quando a gente olha para essa questão dos falsos profetas e aqui do falso Cristo, olha só, quando ele diz aqui no versículo 5, né, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Olha, irmãos, nós já tivemos candidato a Cristo até brasileiro. Vocês nunca viram falar do Henri Cristo? Pois é, já apareceu Messias coreano, agora tem não sei aonde, na América Central aqui, não sei se agora qual o nome do país. E os judeus tiveram vários. O último foi um rabino muito famoso, nasceu lá na Europa Oriental, passou pelo campo de concentração e foi para Nova York e começou lá, deu continuidade a um movimento lá. Acreditavam que ele era o rabino, que aquele rabino era o Messias, tanto que ele entregou um bip para os seus principais seguidores. Alguém sabe o que é bip aqui? Levanta a mão. Estou falando só para uma meia dúzia de pessoas. Depois, quem não sabe, pergunta depois. Não é? E na expectativa de que ele ia ressuscitar. Acabou o bip, né? Estamos agora na era do smartphone, certo? Mas você anda em Jerusalém e tem nos outdoors, tem a foto dele lá, e está escrito assim, ó, Mashiach Achav,
Messiah now, Messias agora, e com a foto desse rabino velhinho, muito simpático, mas que não é o Messias. Ou seja, sempre houve falsos cristos. Os falsos profetas não vou nem comentar, porque aí é um negócio que não tem fim isso aí, tá certo? Mas isso são sinais da volta do Senhor. Próximo sinal, próximo slide, versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ele estava falando isso há 2000 anos atrás, quase. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Bom, vamos lá então, vamos ver o que o Senhor Jesus está dizendo, e vamos olhar na história, para a gente identificar isso. Pode passar ao próximo slide. Você sabe, a guerra está aí. Aliás, na guerra, só para pensar em guerra, sabe quando que parava de ter guerra no mundo? Quando acabava a munição. Até que inventaram a pólvora sintética. Não tem mais pausa agora. Deixa eu mexer com as irmãs agora. Sabe o seu batom? O formato do batom é de uma munição, uma bala. Por quê? Porque a indústria de cosméticos vira o quê? Fábrica de munição. Então, desde que o mundo é mundo, o homem sempre foi belicoso. Essa que é a verdade, certo? Mas e a fome? A ONU, lá na Organização Mundial da Saúde da ONU, diz que de cada 3 pessoas, uma é bem alimentada. Somos nós, irmãos. Só olhar para o Brasil. Uma é mal alimentada e outra passa fome. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Já no próximo slide, e as pestes, né, que aparece aqui no versículo 7, né? Nós fomos teste de um controle social mundial recentemente. É verdade ou não é? Imagina, fomos visitar a minha sogra, que mora no sítio, e a minha esposa recebeu a mensagem que ela estava se afastando de casa, e que era perigoso, porque nós estávamos em época de Covid. Mas como que sabia? Como assim? Mas ela recebeu, controle. Tem um capítulo que fala justamente disso. É um treino, porque o anticristo vai querer controlar o mundo todo. Ninguém compra, ninguém vende se não tiver a marca. Estão entendendo? Muito bem, próximo tópico, terremotos. E aí realmente a gente começa a ver algumas coisas. Sempre existiram? Claro que sempre existiu. Sabe as placas tectônicas? Elas sempre estão se ajustando desde o dilúvio. Estão se ajustando. Mas o número está o quê? Aumentando. Pode passar o próximo. Tem aí o número. Nos séculos, a coisa aumentou muito, 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 muito. Mas sempre foi assim, não evidente para nós, porque a linguagem de Jesus é para que as pessoas, olhando, sentindo, elas possam entender que tem muita coisa acontecendo lá no céu e nas profundezas das águas. A gente sabe, mas a gente não sabe o quê. Estão entendendo? Aliás, a gente sabe mais o que está acontecendo no céu do que no fundo do mar, que a gente não consegue chegar lá, certo? Nem mandar sondas lá. A gente sabe mais que está no céu do que está bem na mente humana, na cabeça do ser humano. Então, é umas coisas que a gente vai confirmando aquilo que Deus disse. Tá certo? E assim, irmãos, tem terremoto lá no Chile, sentido na Avenida Paulista. E está aumentando isso. Ninguém percebia o lustre mexendo, agora estamos percebendo. Olha para o sul, olha para essas coisas. Certo? E as coisas vão aumentando de intensidade. É a mulher um período de parto, as dores do parto. Agora tem uma outra coisa também que eu acho que é bem interessante, que desde pequeno eu sempre ouço falar que cada país tem um problema. O Japão tem os terremotos, os Estados Unidos tem lá os tornados, furacões, e o Brasil tem os políticos, certo? Mas agora nós estamos tendo também essas coisas. Bem, e antes de ir para finalizar aqui, irmãos, há 30 anos, quem falava do nosso tema, que é o fim dos tempos, era o pastor Jaime Rose. Quem lembra do pastor Jaime Rose? Ele que começou em Ribeirão Preto, que eu estou fazendo hoje, com muito mais acontecimentos. O pastor Jaime Rose trazia pessoas para falar. O pastor Bob Brennan, professor Davi Correia e outros mestres que dedicaram ao estudo da escatologia.
Então, aquilo que eles falavam há 30 anos atrás, hoje quem está falando disso daqui são os cientistas. Existe exagero, existe interesses econômicos, existe, mas não dá para negar que as coisas estão acontecendo de um jeito que está se intensificando. Então, para finalizar, olha só o próximo slide. É o retorno glorioso de Jesus, que já vimos, pode passar. Os judeus vão estar cercados no final da tribulação pelos exércitos do anticristo. E Jerusalém está cercada de uma cadeia de montanhas. São cadeias mesmo, são várias cadeias, com várias montanhas. E aí eles vão lembrar do salmista que diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí lembra que eu falei que o Monte das Oliveiras é um monte profético? Jesus estava onde quando ele ascendeu ao céu? No Monte das Oliveiras. O que aqueles dois varões de branco, que são anjos, falaram? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Então vá lá comigo agora para Zacarias, que é um outro texto, um outro livro profético, assim como Daniel, E eu quero ler aqui com vocês Zacarias, capítulo 12, versículo 8 a 10. Profeta Zacarias, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Depois vamos ler Zacarias 14, de 1 a 4, e aí vocês vão entender muito bem por que esse monte é um monte profético. Acompanhe comigo, diz assim, Zacarias 12, 8 a 10. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir algumas das nações que vierem contra Jerusalém. É assim que está escrito aí? Todas as nações que vierem contra Jerusalém. Se você ler lá Mateus 25, o divisor de águas são aquelas nações que ficarem a favor de Israel e aquelas nações que ficarem contra Israel. É sempre, a história está se repetindo, mas ela vai ter um final. Olha só, versículo 9: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. Opa, calma aí, quem está falando? É Deus. Eles vão olhar para Deus, mas Deus é Espírito. Então eles vão olhar para quem? Aí ele diz para quem? Acompanha aí: olharão para mim a quem traspassaram. O que é traspassar? Passar de um lado para o outro. Quem foi traspassado? Mãos e pés e lado? Jesus. Então quem está falando aqui? Jesus. Não é impressionante isso? E olha só: e pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Eles vão entender o que aconteceu na história quando Jesus veio a este mundo. Vira as páginas, vira a página não, acho que dá até para ver aí, ou vira a página, Zacarias 14, versículos de 1 a 4. Mais uma vez: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Finalzinho da tribulação, ele está no mesmo contexto, ele está falando aquilo que está lá no Apocalipse. Sabe a batalha do Armagedon? Lá no Vale do Armagedon, o lugar da comida, por isso tem guerra lá, porque lá é o celeiro da comida de Israel. Todo mundo que quis conquistar Israel começou pelo Vale do Armagedon. O Napoleão Bonaparte, quando chega em Israel, ele tentou conquistar 2 vezes dos turcos otomanos e não conseguiu. A história seria outra, Não sei se para o bem ou para o mal, não sabemos. Mas quando ele viu o Vale do Armagedon, ele falou: esse é o melhor campo de batalha que eu já vi em toda a minha vida. De quem que eu estou falando? Do último imperador da Europa. Os canhões de Napoleão Bonaparte estão lá, em Israel até hoje, alguns lá
Está lá como relíquia. Você visitando ali Jope, você encontra esses canhões de Napoleão Bonaparte. Mas olha só o que diz o versículo 4: naquele dia estarão os meus pés. Opa, quem está falando? Deus. Deus tem pés? Não. Então quem está falando? Jesus. Jesus é Deus. Naquele dia estarão os meus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. O Monte das Oliveiras vai ser partido. Olha que interessante, quando Israel conquistou Jerusalém, em 67, eles foram construir lá no Monte das Oliveiras, e descobriram que o monte é oco, porque eles cavam até a pedra virgem, tiram aquelas pedras dali, levam para a pedreira e volta aquele revestimento da pedra dourada, a pedra de Jerusalém. Sabe a pedra que o Macedo importou lá de Israel, que fez o templo lá de Salomão em São Paulo? É a mesma pedra, é uma pedra de acabamento, de revestimento, é uma lei. De 48 para cá você só pode construir com a pedra de Jerusalém. Descobriram que o monte é oco. E mais, os pesquisadores descobriram que há uma fenda lá da Síria até a África que passa pelo Vale do Jordão. O Vale do Jordão é onde passa o Rio Jordão. E o Rio Jordão é que vai para onde? O Mar Morto. Então vocês estão entendendo que a geografia, que tudo está convergindo para aquilo que está escrito aqui? Quando Jesus voltar para reinar, ele vai pisar num monte que é oco, e ele vai partir, como diz aqui o profeta 2.500 anos atrás. E para finalizar no próximo slide, o que vai acontecer? Bom, deu para entender a vista panorâmica, e eu acho que não é muito boa. Está lá os montes, pode voltar um pouquinho, vocês conseguem ver aquela parte mais verdinha, é o Monte das Oliveiras, embaixo ali é o Getsêmani. Aí tem o Vale de Cedron, aí tem o monte do templo, vocês estão vendo a cúpulazinha dourada, ali é o Monte Moriá. Então é isso, a parte mais verdinha é o oriente, o leste, o Monte das Oliveiras, e do outro lado do Vale de Cedron, essa parte mais amarelinha ali, é o Monte do Templo, tá bom? Próximo slide para finalizar então, abra lá comigo Romanos capítulo 11, versículo 26 e 27, e diz assim a palavra de Deus. Quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 11, versículos 26 e 27, agora vocês vão entender. Bom, já falei do Monte Moriá, já falei do Monte das Oliveiras, agora, olha só o que nós vamos encontrar. Romanos 11, 26 e 27. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Sião é o Monte Sião. O Monte Sião também é um nome para Jerusalém, que também é um nome mais genérico para Israel. Mas especificamente, Sião é a primeira parte que Davi conquistou dos jebuseus, que habitavam em Jerusalém, antes a parte baixa, antes de conquistar a parte de cima, e onde está o Monte Moriá. Eles vão olhar para Jesus e vão reconhecer que ele é o Messias, e vão crer. E o mais importante, eles terão perdão do quê? Exatamente, perdão dos pecados. O que nos coloca de um lado da batalha ou do outro lado da batalha é a nossa posição em Cristo, perdoados, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, porque senão vamos ter que enfrentar quem? O leão da tribo de Judá. Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar.